No passado, esse pobre garoto perdeu tudo que tinha após as autoridades queimarem todo o seu vilarejo. Mas agora adulto, o garoto vai encarnar a força de um deus para caçar os culpados e finalmente se vingar. Fala galera, aqui é o Drake e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Fúria Primitiva, um filme de ação lançado em 2024. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Esse cara vai provar que até um mortal pode ter a determinação de um deus. Começamos em meio à natureza, enquanto uma mulher chamada Nila estava acompanhada do seu filho Kid. E os dois estão vendo um livro sobre o conto do grande Hanuman, em que a mulher explica para o garoto a história daquele grande deus primata hindu. No passado, quando era pequeno, Hanuman estava faminto e caminhando pela mata, até que ao olhar para uma grande árvore, ele achou uma manga brilhante e muito bonita, então ele decidiu comê-la. Mas naquele momento, Hanuman percebeu que aquilo não era uma fruta qualquer, mas sim o próprio sol. E assim, quando os deuses souberam que o macaco havia feito aquilo, todos eles se reuniram para arrancar os seus poderes. E quando Bob pergunta à sua mãe o que foi que aconteceu com Hanuman após aquela punição, muitos anos se passam e somos levados a um ringue, onde vemos o garoto já adulto e com uma máscara de macaco. No entanto, ele era completamente espancado, enquanto a plateia ia à loucura e apostava tudo naquela briga sanguinária. Só que o lutador se levanta na mesma hora e continua confrontando seu rival, o Rei Cobra. E mesmo que o cara metido a lutador do UFC acertasse alguns golpes, seu adversário sempre conseguia derrotar ele sem muitos problemas. E enquanto a surra rolava, o organizador chamado Sr. Tigre parecia saber o resultado da luta. Então, no momento em que Cobra arremessa o Kong para fora do ringue, o homem saca o seu microfone para falar com aquela plateia completamente enlouquecida. O cara falava que ali existiam muçulmanos, hinduístas e até cristãos, mas o único deus que todos adoravam naquela arena era a Rúpia indiana. Em outras palavras, só o dinheiro era cultuado como uma verdadeira divindade. E enquanto o Cobra era adorado, o Kong saía todo estourado do local e era xingado por todos aqueles que apostaram nele. Afinal, eles perderam todo o seu dinheiro apostando no cara mascarado que foi surrado. E na volta para o vestiário, o Kid está bem puto. Ele cospe sangue e se lembra de uma memória trágica do seu passado. Então o Tigre entra no lugar, procura pelo Kid e faz o pagamento da luta, além de estar alegre por ter lucrado muito com a outra derrota do Kong. Mas o sacana pagou apenas metade do combinado, e quando o lutador pergunta sobre o resto do dinheiro, o Tigre diz que como ele não sangrou naquela luta, ele não recebia o dinheiro todo. Para piorar, o organizador ainda debocha do Kid, porque se o artista marcial quisesse mais grana, ele devia dançar, como os macaquinhos que usam saias e se apresentam no mercado. Depois, vemos que na televisão, o assunto do momento é Baba Shakti, um guru religioso que foi da pobreza para a riqueza, e que agora estava se envolvendo cada vez mais na política indiana. Em paralelo, o Kid se encontra com um adolescente chamado Lucky, que era o informante do lutador, que conseguiu com o moleque informações sobre Queen Kapoor, a dona do Kings. E como o lutador tinha algum interesse nela, seu parceiro disse que ela tomaria café da manhã na cafeteria de Itália. No dia seguinte, vemos a ricaça falando no celular, enquanto um homem cadeirante passava por ela oferecendo algumas imagens de deuses e pedindo alguma ajuda financeira, apenas para ser ignorado pela mulher que insiste que ele vá embora. Mas o rapaz acaba empurrando a bebida dela, e isso foi a distração perfeita para ele roubar a carteira da sua bolsa. Assim, ele sai do lugar rapidamente, e após despistá-la, o cara levanta e entrega o que roubou para uma mulher. Após isso, várias pessoas acabam transportando essa carteira entre becos e vielas, até chegar nas mãos do Kid, que a abre e vê o cartão de Queen e o símbolo do seu restaurante, o Kings. Então, pela noite, o rapaz vai até lá e entrega os pertences para Queen, mentindo sobre ter tirado aquela carteira de alguns caras que estavam brigando por ela. Assim, a mulher até oferece uma recompensa para Kid, que recusa o dinheiro, porque ele desejava um emprego no Kings. Ao ouvir isso, Queen nega, afinal, ela não sabia do currículo ou das referências do cara, que para respondê-la apenas mostra a palma da sua mão cheia de cicatrizes de queimaduras. Então, o Kid mostra que poderia trabalhar com o que todos odeiam e recusam, já que ela aguentou tudo isso sem reclamar. Assim, Queen mostra que ela era severa com as regras do local e acaba o contratando. Então, o Kid vê uma foto dela com um homem chamado Hannah Singh. Assim, ele se lembra do dia que conheceu aquele sujeito, e é visível sua raiva em se recordar daquele rosto. Depois, pela noite, Kid estava deitado ao redor de vários outros caras e se lembrando da oração que fazia com a sua mãe quando era criança. Então, no dia seguinte, ele estava secando pratos no restaurante, até que foi interrompido por Alfonso. O cara já chega perguntando se o rapaz gostava de bebidas ou substâncias, como se estivesse testando o Kid, mas logo o deixa em paz e vai embora. Quando o expediente acaba, o artista marcial vai até uma feira, onde ele pede um prato chamado Pan em uma barraca, mas quando diz que também desejava um especial de Raju, ele entrega dinheiro ao cozinheiro, que manda uma criança levar Kid até um esconderijo. Lá ele encontra um vendedor de armas de alto calibre, e o homem até oferece ao Kid a mesma pistola do John Wick, só que o rapaz queria algo pequeno, mas efetivo. E então o lutador acaba comprando o famoso 38. Algum tempo depois, Kid está entrando no trabalho, e conforme ele anda pela cozinha, ele acaba vendo o escritório da Queen, onde ela está dando uma bronca e incita. Então, quando a moça sai, o cara entra para servir chá para sua chefe, que estava vendo um catálogo com a foto de várias mulheres. E por sinal, essa personagem literalmente tem o mesmo nome de uma entidade da mitologia hindu. Nessa cultura, Sita significa fortuna, sucesso e prosperidade. E bom, é um pouco diferente do papel da mulher no filme. Outro detalhe é que em um dos mitos hindu, Hanuman
irmã foi um dos responsáveis pelo resgate da deusa, que estava nas garras do demônio Ravana. Mas voltando ao filme, quem também aparece para falar com a chefona é Alfonso, que é mandado ir comprar o melhor pó de Plim 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 para o chefe Hana, que estaria presente em uma das festas secretas que Queenie organizava. Isso obviamente chama a atenção do Kid. Então, quando Alfonso sai da sala para ir comprar o presentinho do convidado especial, Kid o segue, perguntando se o ajudante da Queenie não precisava de algum auxílio. E isso obviamente é suspeito, já que ninguém poderia se intrometer nos esquemas da mafiosa. Então, para ter sua confiança, Kid manda Alfonso ir no Khan. Ele diz que o macaco venceria as 2 primeiras rodadas, mas seria humilhado na terceira. Ou seja, era uma oportunidade de dinheiro fácil para o Alfonso, que pergunta o que Kid queria. E o rapaz apenas diz que desejava uma promoção. Mais tarde, a luta está começando e acontece como previsto, porque o Kong começa a tomar uma surra do Khan, que bate sem piedade no macaco, que começa a provocar e mandar o seu adversário acertá-lo com mais força. Assim, Alfonso conseguiu a promoção que Kid desejava, e o rapaz se tornou um garçom na festa secreta da Queenie, que é o lugar em que criminosos, políticos e policiais corruptos vão para encher a cara, ficar com os profissionais do relaxamento e usar muito pó de Plim Plim Plim, se é que vocês me entendem. Naquela festa há até um menu especial, onde os homens podem escolher a dedo as mulheres que Queenie tinha em seu catálogo, mas o que interessava a Kid era o chefe Hana, que estava na sala VIP da festa. Na saída do trabalho, Alfonso dá uma carona para Kid na Nicki Minaj, que é o seu tuk-tuk, e no meio do caminho, o assistente da Queenie fala sobre os dois estarem curtindo com os poderosos, mas para o Kid, aquelas pessoas nem sabiam que eles existiam, afinal, todos eles viviam em cima, enquanto o resto do povo ficava abaixo dos seus pés. No outro dia, o Kid estava trabalhando de garçom novamente, e estava servindo a mesa de um magnata, que estava acompanhado de Sita, que foi enviada por Queenie para relaxar com aquele cara. Enquanto servia vinho ao homem, o babaca assediava a mulher, que estava visivelmente desconfortável com toda aquela situação, e ver aquele abuso lembrava o rapaz do seu passado e o deixava com raiva. E aí vemos quando o Kid era uma criança. O Hana e os outros policiais invadiram o vilarejo em que o rapaz morava com a sua mãe e a família, mas o povo que morava ali se negava a entregar as suas terras para as autoridades, que simplesmente decidiram tomar aquele lugar à força das pessoas. E como sempre, Hana era o principal rosto que vinha à mente de Kid, que decidiu sair da festa para tomar um ar do lado de fora. E enquanto o rapaz pega a comida do lixo para dar a uma cadelinha, Sita aparece para falar com ele, dizendo que se Kid não conseguia se controlar ao ver situações como aquela, não poderia trabalhar mais naquelas festas. Além do mais, Sita deixa claro que Kid também deveria parar de alimentar aquela cadela. Caso contrário, ela continuaria voltando para conseguir mais comida. Depois daquele dia, vemos o lutador continuando sua rotina, que envolvia treinar os seus tiros com o 38, alimentar a sua cadelinha, continuar suas lutas clandestinas e com seu trabalho no Kings, enquanto em paralelo, Baba Sakti conseguia cada vez mais influência religiosa entre o povo. A cada noite, o Kid se sente mais enfurecido, e quando o grande dia chega, ele entra na festa particular de Queenie, sem ser denunciado pelo detector de metais, apenas para ir ao beco e receber sua cachorrinha, que trouxe seu revólver para o lugar. Ao entrar no salão de festas, ele vê Sita com Hana, e se lembra da cicatriz que o homem tinha no ouvido. Então ele vai ao banheiro e se prepara para agir. Assim Kid pega o alvejante que era usado para limpar os sanitários. E enquanto isso, Alfonso era zoado por Hana apenas por mancar, afinal, uma de suas pernas era mecânica. Acontece que no passado, o colega de Kid acabou perdendo uma perna ao tentar fugir de um vendedor de pó de Plim Plim Plim. Então, Hana manda Sita ir pegar a sua farinha favorita, que com certeza não é a Yoki. Mas quem estava lá pronto para servi-lo era o Kid, e quando o policial corrupto usa sua mercadoria favorita, seu nariz começa a sangrar e arder. Ou seja, o lutador misturou o produto de limpeza com o pó de Plim Plim Plim. Assim, Hana vai rapidamente para o banheiro, e lá ele é confrontado pelo Kid, que saca o revólver para dar um fim no seu inimigo. Mas no mesmo momento, um outro capanga do policial sai de uma das cabines do banheiro. Essa foi a distração perfeita para o Hana conseguir desviar o disparo contra aquele cara. Então, ele e Kid começam uma luta intensa para ver quem ficava com o revólver. Em meia briga, eles acabam disparando contra alguns capangas que entram para ajudar o policial corrupto. E em paralelo, todos os convidados da festa, incluindo Alfonso, fogem para não serem descobertos ou atingidos. Porém, mesmo que aquele fosse o sonho de vingança do Kid, o lutador vai sendo pressionado e acertado por Hana várias vezes. E quando está prestes a ser finalizado, o artista marcial consegue tirar uma faca que estava cravada em sua perna para acertar o seu inimigo e conseguir fugir. Assim, ele quebra o grande aquário que estava no banheiro para alagar todo o cômodo e fugir dos capangas que conseguiram entrar no lugar para pegá-lo. No entanto, ao tentar pular pela janela, Kid não consegue quebrar o vidro e acaba caindo no chão. Então, o lutador é obrigado a descer a porrada nos homens que vieram capturá-lo. Mesmo ferido, Kid consegue derrubar os primeiros homens que aparecem e foge para o estacionamento. Mas lá, ele vê que o local estava cercado por vários homens enviados por Hana, e quando estava prestes a ser capturado, o rapaz consegue roubar o tuk-tuk de Alfonso para fugir. Só que nesse momento, os convidados da festa chegam até o estacionamento. Assim, o Kid consegue dar uma carona para o seu parceiro, e uma perseguição intensa começa. A polícia fica na cola dos dois, que estavam sendo caçados por praticamente todos os policiais da cidade. Só que a fuga não dura muito, porque quando estão prestes a despistar os policiais, Kid é obrigado a brecar por conta de uma menininha estar no meio da pista. E isso foi o suficiente para uma viatura aparecer e capotar o tuk-tuk. Após a batida intensa, Kid acorda desnorteado apenas para ver o Alfonso se desculpando por abandoná-lo. Assim, o cara apenas deixa seu parceiro para ser capturado
capturado pela polícia, que o apaga com uma porrada bem na cabeça. Na sequência, Kid vai recobrando sua consciência dentro do camburão. Então ele se levanta, surpreendendo todos os policiais e roubando a arma de um deles. Assim o lutador finaliza cada um deles e consegue escapar da viatura. Porém, a caçada pela sua cabeça recomeça, só que agora 2 vezes piora. Kid começa a correr entre as vielas, até entrar em uma grande casa de relaxadoras profissionais, até que é parado pelo dono do lugar, que está com o machado em mãos e bem furioso pelo rapaz ter levado a polícia para o seu negócio de família. Então uma luta entre o artista marcial algemado e o cafetão começa, com o Kid conseguindo se esquivar de todos os ataques que com certeza iriam arrancar um pedaço dele, e contra-atacando com mordidas, chutes e socos. A briga dos dois acaba sendo sanguinária, mas quem finaliza o homem não é o Kid, e sim um policial, que já entra no lugar atirando e acertando o cafetão sem querer. Então o lutador aproveitou essa brecha para tentar fugir entre os telhados das casas, mas qualquer esperança de fuga termina quando o sniper que estava mirando do helicóptero acerta ele pelas costas. Assim o Kid acaba caindo em um rio que cruza a periferia, e nesse momento parecia o seu fim. Ele se lembra de quando ia com a sua mãe para a floresta, onde a mulher colhia as plantas que usavam para se alimentar e ensinava ao garoto lições sobre a vida. E em meio a essas alucinações, Kid se vê rodeado por pessoas que pareciam rezar ao vê-lo, até que ele desmaia novamente. Depois de algumas horas, o rapaz acorda novamente em um lugar que parecia um grande templo, e ao seu lado estava Alpha, a guardiã daquele lugar. Ela comenta que aquela enorme estátua que estava no ambiente era de Shiva e Parvati, que representavam a devoção e a destruição. Aquela divindade é uma dupla, que não se enquadra no gênero feminino ou masculino, por isso muitos não a entendiam, mas as pessoas que moravam naquele templo compreendiam exatamente aquela ideia, já que todos eram Hadiras. E basicamente, Hadiras são pessoas transgêneros, que se identificam com um terceiro gênero. Essas religiosas salvaram Kid e trataram seus ferimentos, que de acordo com Alpha, deveria ser o suficiente para finalizá-lo, mas mesmo assim o rapaz sobreviveu. Então, os deuses poderiam ter algum objetivo maior para ele, mas o rapaz se nega a ficar naquele lugar e até pensa em sair dali. Mas a líder religiosa deixa claro que todos na cidade estavam atrás da sua cabeça, ou seja, era uma péssima ideia tentar sair agora. Em paralelo, a influência de Baba Sakti entre o povo crescia ainda mais, a ponto de ele ser saudado como uma verdadeira entidade, e aí descobrimos que Hana era um dos capangas do guru. O policial corrupto explica que Kid era um Zé Ninguém e não representava nenhum perigo, mas Baba Sakti lembra o seu comparsa de que o religioso também já foi como Kid, então o lutador poderia se tornar uma ameaça no futuro, ou seja, ele deveria ser apagado com urgência. E a maior notícia da televisão era o ataque de Kid contra Hana, que foi considerado um atentado terrorista pela mídia. E para piorar, Alfonso era mostrado como um dos comparsas do lutador. Então as autoridades decidiram reforçar a segurança das eleições de Yatana, que aconteceriam em alguns dias. Ao anoitecer, Kid está se reunindo com os religiosos do lugar, que estavam felizes e curtindo ao redor da fogueira, mas mesmo assim, o rapaz não conseguia pelo menos dar um sorriso com aquela situação. E no momento que todos dormem, apenas o Kid está acordado, até que Alpha aparece para ajudá-lo, porque o lutador nunca dorme, pois toda vez que tenta adormecer, o grito da sua mãe ecoa pela sua cabeça. Então Alpha revela que no passado, aquele grupo religioso eram guerreiros que foram exilados nas raízes de uma árvore que foi plantada por Shiva, o deus da destruição. Então eles passaram a ser guardiões daquela lenda. De acordo com a líder religiosa, ela também já esteve na quebrada, e assim como Kid, era atormentada pelos horrores da sua infância. Mas ao usar a Tsula, que era uma toxina alucinógena, Alpha conseguiu destruir o seu passado, para criar uma nova vida. Aquele alucinógeno do bem, se é que dá pra falar isso, reviveria todas as dores do passado do Kid, até que ele aprendesse com elas. Assim, o lutador começa a se lembrar do dia em que ele perdeu tudo. Então, assim como Hanuman, Kid abre o seu peito e revela ter o sol queimando dentro de si mesmo. No passado, todas as crianças da aldeia se reuniram para assistir a uma peça sobre o grande deus macaco, até que Hana retornou para a aldeia a manda de Baba Shakti, que desejava tomar aquelas terras para si mesmo. Assim, toda a polícia da cidade começou um atentado contra os moradores do lugar, que foram sendo finalizados um a um. Então, Nila e Kid conseguiram voltar para sua casa, só que mesmo assim foram perseguidos por Hana. Então, o garoto assistia tudo do andar de cima da casa, e Hana se aproximava tentando forçar a Nila, que reagiu cortando a orelha do policial, que se enfurece e finaliza a mulher sem piedade. Em seguida, o babaca colocou fogo no corpo da mulher. Então, o jovem Kid desesperadamente tentou apagar as chamas do corpo da sua mãe, e desde então as palmas das suas mãos foram tomadas pelas cicatrizes. Só que enquanto Kid vê aquelas marcas como a falha que custou a vida de Nila, Alpha via aqueles ferimentos como um filho que fez de tudo para ajudar a sua mãe, e agora usará aquelas mãos para enfrentar os deuses, com o objetivo de vingar todos os oprimidos. Já no jogo político, Baba Shakti era entrevistado sobre o desmatamento que causou em milhares de metros quadrados para construir fábricas, mas o guru sempre possuía uma resposta para suas acusações. O falso pacifista dizia que não eram fábricas, mas sim comunas, que nada mais são do que grandes regiões de produção rural e pequenas indústrias divididas para um coletivo de produtores familiares. E para piorar, ele mentia sobre os funcionários explorados, falando que na verdade eram seus seguidores que estavam se unindo à sua causa. No dia seguinte, o Kid volta a treinar, mas ele ainda parecia desconcentrado. Então, com o apoio dos moradores do templo, o lutador começa a retomar a sua concentração, e seus movimentos vão se tornando cada
cada vez melhores. E pessoal, os movimentos do Kid são semelhantes aos de uma das artes marciais mais antigas da história, o Vajramusti, que foi criado na Índia, mas as colonizações britânicas praticamente extinguiram essa luta, após tornar a prática ilegal. Aos poucos, Kid consegue se enturmar mais entre os moradores do templo, e suas habilidades vão se refinando ainda mais. Mas em paralelo, a campanha de Adesh Joshi se tornava cada vez mais popular. O candidato do Partido Soberano tinha a maioria dos eleitores a seu favor, porque o seu grande apoiador era Baba Shakti, que através da sua influência religiosa, estava mobilizando todo o povo a favor daquele homem. Então a vitória de Adesh estava praticamente garantida para o político. E com o passar dos dias, Kid conseguiu se aprimorar o máximo que podia, enquanto Baba Shakti usava a dor do povo para conseguir eleitorado. Até que em certo dia, a religiosa Lakshmi, que morava no templo, acabou sendo espancada por homens do Baba Shakti, que desejavam tomar o templo de Alpha e seus seguidores. Então, o Kid decidiu que era hora de retribuir o favor feito a ele. Para ajudá-los, o rapaz pega todas as economias das Hadira e parte de volta para a Arena do Tigre. E nas ruas, Alfonso vê que Kid estava de volta para as lutas clandestinas. Então ele decide ir assisti-lo na grande luta. E quem também reaparece para apoiá-lo é seu parceiro Lucky, que coloca todo o seu dinheiro na vitória do Kong. Então, após apostar todo o dinheiro que roubou, Kid sobe no ringue novamente para confrontar o seu antigo rival, o Rei Cobra. Mas agora o resultado era diferente, porque no lugar de tomar uma surra, o macaco derruba seu adversário com um único chute no rosto. Ao ver isso, Tigre fica completamente sem reação, e assustado pelo Kong não ter vendido o resultado da luta. Então ele recorre a outro grande lutador, Balu, o urso. O Brutamontes era enorme, e a torcida ia à loucura por achar que ele iria destruir o Kid. Mas o lutador consegue desviar de cada um dos ataques do urso humano, que mesmo usando um taco cheio de arame farpado, sequer arrancou uma gota de sangue do Kong. O Kid também derrota o Balu sem dificuldades, e aquele que antes era odiado por toda a torcida por apenas perder, passava a ser adorado como o grande homem macaco, e o maior lutador daquela arena. Algum tempo depois, Alpha e suas seguidoras encontram uma mochila cheia de dinheiro deixada pelo Kid, para que as religiosas pudessem pagar as suas dívidas e continuar no templo. E na mala havia um recado, dizendo para que elas se lembrassem de quem eram. Enquanto isso, Baba Shakti chegava aos Kings para uma cerimônia com seus aliados políticos, e todos na rua estavam ovacionando a presença do líder religioso, que foi chamado por Queenie para o jantar de gala. O líder religioso chegava ao local e escutava o discurso de um dos seus aliados, que já comemorava a vitória nas eleições. Mas do lado de fora, Kid estava pronto para estragar tudo. O lutador com o terno do John Wick e a máscara do George Rampage já chega apagando 2 seguranças e invadindo o lugar. E em paralelo, o estacionamento do Kings era invadido pelos Hadira, que acabavam com os seguranças sorrateiramente. O Kid ignora as câmeras e invade a cozinha do lugar. Assim ele começa um verdadeiro massacre contra cada um dos capangas que aparecia. E usando as artes marciais e os utensílios da cozinha, o lutador finaliza cada um dos homens que tentavam bater nele. Em seguida, o homem macaco deixa um botijão de gás para explodir na cozinha. E ao continuar o seu caminho até os seus inimigos, ele vai deixando um rastro de seguranças finalizados. Assim ele acha um rojão e dispara contra o botijão de gás que estava vazando na cozinha. E aí o local explode e todo o prédio chacoalha, o que interrompe a reunião política que estava acontecendo. E ao chegar na cerimônia, todos se assustam com a presença do Kid e decidem fugir. E enquanto Hana escolta Baba, o artista marcial finaliza cada um dos seguranças que apareciam. Mas quando o Kid acaba sendo cercado por dezenas deles, os Hadiras aparecem para ajudá-lo. Então, no meio dos rojões, o lutador e as suas aliadas vão conseguindo vencer os inimigos. E quando Queenie aparece para tentar acertar o Kid com tiros, Sita consegue derrubá-la pelas costas. Dessa forma, ele consegue arrancar o dedo da dona do restaurante para acessar a área VIP da festa. Então, ao sair do elevador, o rapaz acaba sendo surpreendido por Hana. Mas Kid se levanta, e a sua vingança contra o delegado corrupto começa. Só que agora, o artista marcial consegue superar o homem que finalizou a sua mãe, porque suas habilidades estavam melhores do que nunca. Enquanto espanca Hana, Kid se lembra do dia em que Nila se foi, e é esse o combustível para finalizar o babaca corrupto de uma vez por todas. Ao finalmente chegar no último andar do Kings, o rapaz acha Baba Shakti, que falava sobre o feriado que a população estava comemorando, o Diwali. Na Índia, esse feriado tem alguns significados, porque enquanto o sul homenageia a vitória do deus Krishna contra Narakasura, o norte comemora o retorno do príncipe Rama depois de resgatar Sita, e o oeste celebra o banimento do rei Bali. Mesmo depois de tudo o que fez, Baba Shakti diz que desejava acabar com aquele ciclo de violência, para evitar que eles ficassem presos naquele ódio por gerações. Então, o guru se aproxima lentamente de Kid. Ele mostra suas sandálias que foram feitas por um seguidor, que não desejava que seus pés machucassem alguma criatura pequena. Mas Kid acaba se distraindo com o helicóptero de fuga do Baba Shakti, e essa distração foi o suficiente para que o guru saque um dos pregos da sandália para acertar o lutador na barriga. Então, ele tenta finalizar o Kid com outro prego, só que o rapaz consegue segurar o ataque com a palma da sua mão. Assim, ele reúne todas as suas forças para contra-atacar Baba Shakti e derrubá-lo. Em seguida, o Kid toma o prego das mãos do guru e finaliza ele com vários golpes no peito. E quando Baba Shakti implora por misericórdia, o lutador dá um fim naquela guerra, dando o último golpe bem no meio da testa do velho. E depois de finalmente cumprir sua missão e realizar sua vingança, Kid olha para um quadro que mostrava a pintura de Hanuman. E nesse momento, ele passa a se lembrar de quando brincava com a sua mãe na floresta. Até que no fim, Kid tenta resistir, mas acaba desmaiando.
brilhando, com a sua última visão sendo o sorriso da sua mãe. Fala galera, agora que ele alcançou as habilidades invencíveis, será que o Kid vai continuar trazendo justiça com a sua máscara de primata? E caso tenha continuação, vocês acham que essa franquia pode superar a de John Wick? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.